E a gente continua no Congresso Nacional falando desse projeto, mas com alguém que não concorda com o teor da matéria. A deputada Sâmia Bonfim, líder do PSOL na Câmara, fala conosco também por videochamada. Deputada, obrigada por nos atender. Uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer falar com você. Prazer é nosso, deputada. Bom, já vou começar perguntando qual que é a sua visão sobre este projeto que criminaliza os erros dos institutos de pesquisa. Olha, eu acho que ele está sendo pautado nesse momento como um elemento de estimular a base eleitoral bolsonarista a novamente questionar o resultado das urnas, a questionar o processo eleitoral. Antes, o argumento da vez eram as urnas eletrônicas. Como essas mesmas urnas eletrônicas elegeram alguns parlamentares bolsonaristas, não é mais possível contestá-las. Agora, o problema que eles criaram são as pesquisas eleitorais, que porventura podem de fato apresentar resultados que se diferem dos resultados das urnas, mas é que, por essência, elas não se tratam de uma previsão do resultado eleitoral, elas se tratam de um retrato, de uma leitura do momento, da intenção de voto dos eleitores. Existem muitas tendências que podem acontecer entre o momento da pesquisa eleitoral e o dia das eleições. Podem haver, inclusive, imprecisões no que diz respeito ao censo demográfico, porque aqui a gente está falando de estatísticas, de projeções que são feitas. E quando os dados não estão atualizados, como é o caso do nosso censo demográfico, que não foi realizado no último ano, podem acontecer essas pequenas diferenças. Mas nada, absolutamente nada, que justifique a criminalização, a prisão de cientistas, estatísticos, matemáticas, pessoas que colaboram com o processo eleitoral, que ajudam o eleitor a refletir sobre quais são as tendências, quais são as opiniões, como é o retrato da opinião pública naquele momento. Do meu ponto de vista, é um projeto autoritário, é uma censura, que, como eu já disse, tem como objetivo tumultuar mais uma vez o processo eleitoral. Criar factoides para que daqui até as eleições o Bolsonaro e a sua base possam novamente questionar o resultado das urnas, questionar a vontade popular. Perfeito, deputada. A senhora falou sobre o seu ponto de vista e a respeito do momento, em meio ao segundo turno da eleição presidencial, votar um projeto como esse. Qual que é a sua opinião sobre este momento escolhido? Pois é, mostra tanto que tem uma intenção política de perturbar, de questionar as eleições, de confundir a população, que nem sequer daria tempo do projeto ser sancionado antes do segundo turno. Aliás, é difícil que consiga, inclusive, tramitar nas duas casas, que dirá ser sancionado. O momento político é isso, é escolhido justamente para criar fatos políticos, para utilizar de cenas do plenário ou de elementos do projeto para utilizar na propaganda eleitoral, para que o Bolsonaro possa falar disso em rede aberta, falar disso nos seus comícios, os seus parlamentares, a sua base, mas não tem nenhum cabimento, nem do ponto de vista do momento, nem do ponto de vista do conteúdo. Hoje, infelizmente, está na pauta a sua urgência e o Arthur Lira já disse que pretende votar, inclusive, o seu mérito. Acontece nesse momento justamente para tentar criar um fato político para, mais uma vez, perturbar a população, perturbar o processo eleitoral. Certo, deputada. Agora conta pra gente o que seu partido, o PSOL, pretende fazer para barrar o pedido de urgência e o projeto em si. Infelizmente, no pedido de urgência, a gente tem poucos instrumentos de obstrução. Cabe a nós a possibilidade de debate, de intervenção. Agora, assim que tiver de fato instalado como o mérito, né, a sua votação de mérito, todo o nosso kit de obstrução vai ser apresentado e nós pretendemos, inclusive, dialogar com o presidente do Senado, com os demais senadores, para que não levem adiante esse projeto. Se o Arthur Lira quer fazer essa tentativa de estrago, né, esse tumulto para as eleições, que o Senado Federal não seja conivente. Mas caso vá adiante, a gente sabe que é possível judicializar.
O próprio Lewandowski já se posicionou a respeito de uma ADIM que foi apresentada sobre o tema, contrariamente à intenção de criminalizar e impedir a atividade dos institutos de pesquisa, que se baseiam na ciência, se baseiam em estatística, se baseiam nos dados disponíveis e, como eu já disse, cumprem com um papel relevante para a sociedade brasileira. Então, no parlamento, todos os instrumentos de obstrução possíveis, tentar fazer com que não avance para o Senado, mas caso avance, caso seja sancionado, nós vamos sem dúvida judicializar, porque isso é uma censura, é autoritarismo. Sim, deputada. Agora, de qualquer forma, a senhora acredita que as pesquisas precisam de uma regulamentação aqui no Brasil? Eu acredito que as pesquisas precisam sempre ser municiadas o máximo possível com informações públicas no que diz respeito à atualização dos dados demográficos. Algumas delas sofrem boicotes propositais, como a gente já viu acontecendo nos próprios Estados Unidos, em que o eleitorado do Donald Trump não respondia ou respondia de maneira errada, propositalmente, justamente para gerar essa confusão. Agora, algum tipo de regulamentação é sempre bem-vindo. O problema dos projetos que estão em pauta é porque não visam uma regulamentação, uma maior transparência ou mesmo explicação para a população brasileira de como elas são feitas. O objetivo é criminalizar, impedir a sua atuação, duvidar mais uma vez da ciência, impedir o papel importante democrático que elas cumprem de atualizar o eleitorado a respeito da opinião pública geral. Então, com isso, nós não conseguimos concordar. Se tratasse de algo apenas de regulamentação, de transparência, atualização dos dados, sem dúvida contaria com o nosso apoio, mas não é disso que se trata. Agora, deputada, para a gente finalizar, na tua opinião, qual deveria ser um projeto votado com urgência neste momento? Quais temas são mais urgentes na tua avaliação? Olha, por exemplo, a gente votou recentemente um projeto que incrementa o Auxílio Brasil, né, os recursos voltados para o enfrentamento à fome, à extrema pobreza. Ele se restringe até o mês de dezembro. A gente poderia há uma série de projetos em pauta que tornam um projeto como esse algo estrutural. Discutir pontos fundamentais de uma reforma tributária, por exemplo, como a modificação na cobrança, na taxação de imposto de renda, porque é uma forma de aumentar a arrecadação e de isentar a classe média e os mais pobres, ou seja, projetos econômicos que melhorem a situação de vida dos mais pobres, que façam o Brasil crescer. Todo e qualquer projeto eleitoreiro, negacionista, anti-ciência e que visa tentar tumultuar o processo eleitoral ou favorecer o candidato, o presidente da República, no momento, não é bem-vindo no Brasil. O Brasil quer que um parlamento atuante nos seus principais, reais e mais sensíveis problemas. Eu acredito que o enfrentamento à extrema miséria, à fome, é a nossa principal responsabilidade nesse momento. Perfeito, deputada. Sâmia Bonfim, deputada federal. Agradeço muito pela conversa. Até uma próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.